Olá, tudo bem com você? Que alegria ter você aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição de número 2, já do novo trimestre, terceiro trimestre de 2025, que estamos falando sobre a jornada até a Terra Prometida. E a semana passada falamos um pouco sobre Moisés, o nascimento de Moisés, a entrada do povo de Deus no Egito. E agora nessa semana Moisés já cresceu, Moisés já está adulto e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. O título dessa semana, o título da lição de número 2 é A Sarça Ardente. Antes de iniciar o estudo da lição da Escola Sabatina, eu quero agradecer a você que tem aqui nos acompanhado, que tem assistido, que tem comentado aqui embaixo nos comentários. Inclusive, eu quero aqui destacar alguns nomes que tiraram um tempinho para nos escrever de onde estão assistindo. Por exemplo, a Maria Rita, ela nos acompanha lá de Alagoinhas, na Bahia. Muito obrigado, Maria Rita, porque você está nos acompanhando. Também temos o Antônio Carlos, de Arari, Maranhão. Muito obrigado, Antônio Carlos, porque também gastou um tempinho digitando, dizendo de onde você está nos acompanhando. A Marinalva Ferreira, Marinalva, muito obrigado pela sua companhia também. Ela é de Pedreiras, Maranhão. Ó, o Maranhão tá com tudo aí, hein? Arari, Maranhão, Pedreiras, Maranhão. Ó, quero ver outros lugares agora aí. Vamos ver onde outros lugares a gente está alcançando. Maranhão, já sei que nós estamos chegando em peso lá, viu? Muito obrigado aí vocês que nos acompanham do Maranhão. E a Lana Gomes, ela nos acompanha de Ananindeua, Pará. Ó, estamos chegando também no Pará, Bahia, Pará, Maranhão. É uma alegria muito grande estar com vocês, saber do alcance de onde estamos chegando. Continue conosco, nos assistindo semana após semana. E se você também diga de onde você está assistindo, para a gente saber a dimensão. Coloque o seu nome, de onde você está assistindo, para a gente saber a dimensão de onde esse trabalho está chegando. Se você tem um pedido também, um agradecimento a Deus, coloque aqui nos comentários que nós vamos ficar felizes em ver que tem pessoas que têm agradecimentos a fazer e vamos orar para aqueles pedidos que têm deixado aqui. Antes do estudo da lição da Escola Sabatina, eu também quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo com pelo menos 10 pessoas. Eu tenho certeza que você vai estar espalhando esperança. Uma forma de a gente pregar o evangelho no mundo digital é a gente compartilhando mensagens bíblicas, lição da Escola Sabatina, onde outras pessoas vão poder também acompanhar essas palavras que Deus tem deixado para nós aqui nessa terra e que nós possamos um dia ir com Ele para o céu. Vamos orar para dar início à estudação na Escola Sabatina? Feche seus olhos. Senhor Jesus, estamos aqui abrindo a sua lição para mais um estudo. Que o Senhor esteja conosco, nos traga conhecimento, nos traga aprendizado, que nós possamos, abra nossa mente agora para que nós possamos entender as suas palavras, que nós possamos não só entender, mas compartilhar com as pessoas à nossa volta. E seja conosco durante o estudo da lição, nos guie e nos guarde. Em nome de Jesus, para sempre. Amém. Estamos começando mais uma lição, e a lição dessa semana, a lição de número 2, tem como título A Sarça Ardente. Eu queria convidar você para ler o verso áureo, o verso para memorizar que tem aqui na nossa lição, que diz assim, ó. Então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, uma terra que mana o quê? Leite e mel. Olha a promessa de Deus. Deus, ele ouviu a aflição, ele viu a aflição, ele ouviu o clamor do povo. E agora o que Deus faz? Deus vem aqui para tirar o povo daquele sofrimento, para tirar o povo da mão dos egípcios e levá-los eles para onde? Para uma terra boa que mana o quê? Leite e mel. Não é as mesmas promessas que Deus nos faz hoje? Deus nos faz essa mesma promessa para a gente hoje. Deus nos ouve, Deus vê o nosso sofrimento, Ele vê a situação que nós estamos vivendo aqui nessa terra, mas o que Ele deseja fazer? Vir aqui nos buscar e nos levar para uma nova terra. Uma terra onde mana também leite e mel, que é o céu. Quando geralmente ouvimos o chamado de Deus, sempre o chamado de Deus é a melhor coisa para nós. A própria lição diz aqui no início assim, ó, o chamado que Deus nos faz frequentemente mudará a direção da nossa vida. No entanto,
Se seguirmos esse chamado, descobriremos que o caminho de Deus é sempre a melhor rota. Ainda assim, às vezes, pelo menos no início, não é fácil aceitar o chamado divino. Quando Deus nos chama, muitas vezes não é fácil a gente aceitar, porque muitas vezes nós temos que mudar a nossa vida, mudar nossas rotas, mudar os nossos planos para aceitar algum chamado de Deus. Mas se Deus me chama, porque Ele tem planos muito melhores para a minha vida. Foi assim que aconteceu também aqui com Moisés. Moisés estava lá, naqueles 40 anos em Midian, muito tranquilamente, vivendo a sua vidinha, e de repente o que aconteceu? Deus apareceu para ele aonde? Na sarça ardente. E agora Deus o convida para uma missão. Deus faz um chamado a Moisés para uma missão. Imagina se Moisés não tivesse aceitado o chamado de Deus. Como seria? Né? Muitas vezes Deus nos chama, assim como Ele chamou Moisés. Nos chama para muitas coisas da nossa vida, mas o chamado de Deus, nós temos que estar com o nosso coração aberto para receber o chamado de Deus, porque o chamado de Deus sempre será a melhor opção. Entrando aqui na parte de domingo, vem falando sobre a sarça ardente, que acabamos de falar aqui agora um pouco no início, né? Moisés, ele viveu os seus primeiros 40 anos ali no Egito, e depois acabou matando um egípcio e teve que fugir. E quando ele fugiu, ele foi morar em Midian. Quando ele chegou em Midian, o que ele fez? Ele conheceu a sua esposa, casou, teve 2 filhos, e durante mais de 40 anos ele viveu ali tranquilamente em Midian. Aparentemente, essa vida dele ali, durante esses 40 anos, foi uma vida bem tranquila, né? Ele conseguiu fazer muitas coisas, ele conseguiu escrever 2 livros da Bíblia, que foi o livro de Gênesis e o livro de Jó. Ele conseguiu aprender, fazer diversas coisas. Eu destaco 3 pontos aqui que ele fez ali durante aqueles 40 anos. Aqueles 40 anos ali para ele foi muito importante, viu? Foi muito importante, porque ele precisava daquele momento ali com Deus. Ele precisava daquele momento para 3 coisas importantes. Qual foi a primeira? Foi o tempo de preparação. A segunda foi a identificação com o povo. E a terceira, uma transformação interior. Por que esse tempo de preparação? Moisés, ele cresceu ali no meio egípcio, né? Ele cresceu naqueles castelos, tendo tudo de bom, do melhor, tudo na hora certa, tendo empregados, pessoas que o serviam, pessoas que faziam as coisas que ele pedia, as coisas que ele mandava. Agora, ele precisava ter um tempo de preparação. Ele era arrogante, ele era presunçoso, ele precisava desse tempo, desses 40 anos, para poder ter um tempo de preparação, para ele se transformar mais humilde, para ele ficar mais humilde, para ele ficar mais dependente de Deus. E durante esses 40 anos, ele se preparou, ele teve esse momento para melhorar sua humildade, para se dedicar a Deus, para ter uma dependência muito maior de Deus. Ele também precisava de uma identificação com o seu povo, porque como que ele ia guiar um povo no deserto, se ele agora ele era criado ali no meio dos egípcios, tendo tudo bom do melhor. Ele não tinha costume em lidar com a terra, com arado, com animais. Ele não tinha esse costume. Como que ele ia liderar um povo se ele não sabia, muitas vezes, ele mesmo não sabia fazer algumas coisas? Então ele precisava também desses 40 anos para se preparar. Esses 40 anos, ele precisava ter uma identificação com o povo. Ele precisava mexer na terra, ele precisava cuidar dos animais, ele precisava arar, colher, para quando ele estivesse aqui, durante os 40 anos no deserto, ele soubesse de como guiar, como preparar e como liderar o povo. E por último, uma transformação interior. A transformação interior dele foi essencial para que ele pudesse ser um líder exemplar, um líder com êxito, um líder que sabia onde falar, que sabia na hora de apertar o seu povo, de cobrar, mas também sabia a hora de ajudar, a hora de estender a mão, a hora de dar um abraço naquelas pessoas ali nos seus liderados. Moisés era um verdadeiro líder, e por isso que Deus o chamou para aquela missão. Então, durante esses 40 anos aqui, Moisés, durante esses 40 anos, além de ser essenciais para a sua vida, ele não sabia que Deus ia aparecer ali para um chamado, e de repente, quando ele estava ali, do nada, a sarça ardente começou a pegar fogo, chamas, e agora Deus aparece ali para chamá-lo para uma missão.
O Senhor se apresentou a Moisés, está aqui na lição, aqui já no último parágrafo. O Senhor se apresentou a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, dizendo para Moisés que agora ele tinha um chamado para guiar, porque Deus já tinha feito uma aliança com seu povo, Deus já tinha feito uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, que um dia, o que Deus ia fazer? Você sabe dessa história, que Deus ia tirar o seu povo daquela terra, Deus ia conduzir eles para uma nova terra, que Deus ia preparar uma terra que eles iam ser uma grande nação. Qual terra que nós demos lá no início? Uma terra boa, grande e que emana leite e mel. Já entrando aqui na parte de segunda-feira, o anjo do Senhor. Quando Moisés estava ali, aquela sarça ardente, pegando fogo, não era, todos nós sabemos que, que aquele momento ali foi um momento especial, porque ali tinha um anjo do Senhor, um mensageiro. Quando a gente fala de anjo, era um anjo que estava ali na sarça ardente. Quando a gente fala a palavra anjo, anjo é o quê? Mensageiro. E ali tinha uma mensagem importante para quem? Para Moisés. Moisés precisava daquela mensagem. Aquela mensagem agora era importante para a sua vida, porque era uma mensagem aonde não era apenas uma mensagem para que Moisés escutasse e guardasse para ele. Não, era uma mensagem, um mensageiro veio para fazer um chamado. Para fazer um chamado para Moisés, dizendo: olha, meu amigo, sua vida está boa, está tranquila, mas nós temos algo mais importante para você. Nós temos um chamado para a sua vida. Um chamado para você guiar o povo para uma terra aonde vai maná, leite e mel, onde as pessoas, onde vamos tirar eles da escravidão, onde eles vão ser uma grande nação. Moisés tinha esse chamado. E quando aquela sarça estava ali pegando fogo, era o mensageiro de Deus, que era um anjo, mas na verdade era o próprio Deus que estava ali. Era a presença de Deus. Por isso que Deus fez o quê? Pediu para que ele tirasse as sandálias. Porque aquela terra onde ele estava pisando agora era uma terra santa. Porque a presença de Deus estava ali. Era a própria presença de Deus. Aqui na lição diz assim, ó. O próprio Senhor, o anjo do Senhor, não apenas falava em nome do Senhor, mas era o próprio Senhor. Jesus, o mensageiro de Deus, que nos transmite a palavra do Pai. Deus disse para Moisés: olha, eu tenho um chamado para você, que você vai até o faraó e vai falar que você vai tirar o meu povo dali. Imagina isso, essa situação agora de Moisés. Ele, além de ter que receber o chamado de Deus, aceitar o chamado de Deus, agora ele tinha uma missão bem difícil. Ele tinha que encarar o faraó e dizer para o faraó: olha, esse povo que está escravo aí é o povo de Deus e Deus quer tirá-lo daqui. Você consegue imaginar essa situação? A situação de Moisés, mais ou menos? Eu fico pensando às vezes que não foi fácil, né, para Moisés aceitar o chamado e agora ele ter que ir lá encarar o faraó, porque o faraó ali era uma grande autoridade. Foi um dos faraós mais importantes da história. E agora, Moisés, que saiu fugido do meio dos egípcios, ter que voltar ali, depois de 40 anos, para dizer que Deus deu uma ordem para ele tirar o povo dali, não deve ter sido uma tarefa muito fácil. Mas Moisés aceitou aquela tarefa. Moisés aceitou o chamado para que ele pudesse estar lá, para que ele pudesse ir até o faraó e tirar o povo de Deus. Mas Moisés, antes de ir, ele fez um pedido a Deus. Olha o que está escrito aqui na lição. Moisés, já no último parágrafo, na parte de segunda-feira, diz assim, ó, Moisés reagiu com uma pergunta: quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Está lá em Êxodo 3:11. E agora Moisés, ele tinha medo. Quem sou eu? Como eu vou? Como eu vou encarar o faraó? Como eu vou chegar lá agora, depois de 40 anos, para dizer que Deus tinha uma mensagem que era para tirar o povo dali? Não foi fácil, mas ele aceitou o chamado. E ele foi lá encarar o faraó para tirar o povo de Deus dali. Já entrando na parte de terça-feira, que tem como título o nome do Senhor. Quando Deus apareceu ali para Moisés, naquela árvore, naquela sarça ardente, ele não era apenas, ele era o Deus
Deus se apresenta como, está aqui no início da lição dizendo assim, ó, Deus se apresentou a Moisés como, eu sou, eu serei o que serei. Quem eu sou? Eu sou é Deus. Deus, ele é tudo. Ele é tudo. Ele é o Criador, ele é o mantenedor. O nome de Deus, existe vários nomes para Deus, mas um dos mais conhecidos é Yahvé, que significa, que mais traduzido na Bíblia como o Senhor. Agora era o próprio Deus que estava ali, naquela árvore, chamando Moisés e dizendo para Moisés, não se preocupe que eu sou o Senhor. Eu sou o Criador de tudo. Eu sou o mantenedor de tudo. Eu sou Deus. Eu sou o Criador. Eu sou o mantenedor. Eu sou o que dá vida, o que dá o sopro da vida. Eu sou aquele que dá tudo que você precisa que para te manter. Ou seja, eu sou Deus. Eu sou quem estará contigo. Eu estarei contigo em todo momento. Não se preocupe, falou para Moisés, não se preocupe que eu estarei contigo. Aqui na lição, já quase lá no último parágrafo, antepenúltimo, diz assim, ó, o nome Yahvé aponta para o fato de que ele é um Deus pessoal. Eu sou o povo de Deus na aliança, um Deus próximo, íntimo, que envolve nas questões humanas. O título Deus Todo-Poderoso indica que ele age milagrosamente, usando o seu poder infinito. Já o nome Yahvé mostra que ele é um Deus que nos revela o seu poder por meio do seu amor e cuidado. Esse é o nosso Deus. Ele está sempre conosco, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus íntimo, ele é um Deus que envolve, ele é um Deus que mostra, um Deus que guia, e é um Deus que nos mantém com amor e com cuidado. Esse é o Deus. Esse era o Deus que estava ali agora perante Moisés, naquela sarça ardente, dizendo para ele que ele tinha um chamado importante, que ele tinha um chamado que ia mudar a história do povo de Deus. Entrando aqui na parte de quarta-feira, tem como título 4 desculpas. Quando Deus nos chama para qualquer coisa, muitas vezes a nossa tendência é dizer não, é inventar uma desculpa. Quando você pega ali a lição da Escola Sabatina, aqui na parte de, a lição número 2, aqui na parte de sábado, tem uma imagem bem aqui, ó, né? Nessa imagem aqui, tem o quê? Uma sarta ardente, 4 paredes de tijolos e uma sandália. Entre a sandália e a sarça ardente, a sandália que Moisés estava calçado e que Deus pediu para que ele tirasse, porque ali era uma terra santa, a presença de Deus estava ali. Entre a sandália que Moisés tirou e a sarça ardente, existem 4 paredes, aqui na imagem da lição. E o que significa essas 4 paredes para mim? São as 4 desculpas de Moisés. A primeira desculpa dele, qual foi? Vocês lembram? Quem sou eu? Senhor, quem sou eu? Essa desculpa não é a mesma desculpa que nós usamos quando Deus nos chama para alguma coisa, mas eu? Perivel, tem um chamado para você aqui na igreja, para você fazer isso. Gente, mas eu? Não tem outra pessoa? Logo eu? A desculpa que Moisés usou é a mesma desculpa que nós usamos hoje. Quem sou eu? E aí Deus mostra quem ele era. Por que ele estava sendo chamado? E aí ele faz a segunda desculpa dele foi, mas quem é o Senhor? Quando me perguntarem quem é o seu Deus que você representa, o que eu vou falar? Segunda desculpa de Moisés, e Deus ali, mais uma vez, trouxe ali para Moisés, agora, quem era Deus? E a terceira desculpa de Moisés agora era, e se eles não acreditarem em mim? Primeira desculpa, quem eu sou? A segunda, quem é você? E a terceira, e se eles não acreditarem em mim? Aí Deus deu aqueles sinais para ele mostrar lá, caso não acreditassem nele. Aí Deus deixou alguns sinais para ele mostrar lá, caso não acreditassem nele. Quais são os sinais? Você lembra? Primeiro sinal, a vara que se transformava em serpente.
E o segundo, a mão que ficava leprosa. Os 2 sinais que Deus deixou para que Moisés os apresentasse caso eles não acreditassem em Deus, caso eles não acreditassem na mensagem que Moisés estava levando ali para o faraó. E a quarta pergunta, eu não sou eloquente, eu não consigo falar, eu tenho a língua pesada, eu não sei falar, como eu vou falar com o próprio faraó? Como eu vou tirar o povo de Deus? Eu não tenho eloquência, eu não sei como falar. E Deus disse o quê? Eu serei contigo, eu serei a sua fala, eu falarei em seu lugar. Você é um instrumento. Deus diz isso para mim hoje e para você. Nós somos instrumento de Deus. Se a gente aceitar o chamado de Deus, o que vai acontecer conosco? Deus vai nos ajudar, Deus vai nos capacitar. Vocês acham que é fácil para mim vir aqui e gravar a lição da Escola Sabatina? Não é fácil, não. Não é fácil, é difícil, eu tenho muita dificuldade, eu trabalho na área de produção de vídeo e a minha tarefa é ficar atrás das câmeras, não na frente das câmeras. E quando eu resolvi gravar a lição da Escola Sabatina, eu falei para Deus assim, olha Deus, eu vou gravar a lição, mas eu quero que você me ajude, quero que você esteja comigo. Porque não é fácil, também não tenho essa eloquência, mas Deus está aqui me ajudando, para que eu possa dar o meu melhor para vocês aí. E Deus falou para Moisés, quando ele falou que não era eloquente, falou o quê? Eu vou estar contigo, eu vou ser a sua boca, eu vou falar em seu lugar, eu vou te usar. E Deus fala isso também para nós hoje, para mim e para você. Se você deixar Deus agir na sua vida, Deus vai te usar para pregação do Evangelho, para abreviar sua volta e para mostrar o amor dele para outras pessoas ao seu redor, a seus amigos, aos seus familiares, todos à sua volta. E aí tem uma quinta e última, aqui já tem uma quarta e última desculpa, uma quinta e última desculpa agora de título, a lição é 4, né? Mas tem uma quinta aqui. Envia outro no meu lugar. Não é isso que nós fazemos sempre também? Quando tem um chamado, mas eu não posso, eu não sei. Coloca outra pessoa no meu lugar. Se Deus te chama, meu amigo, Ele quer que você vá. Ele quer que você faça. Deus enviou outra pessoa. Deus enviou Arão, o irmão de Moisés, para ajudá-lo. Não no lugar de Moisés, mas aí ele enviou uma pessoa para ajudar Moisés. Além do próprio Deus estar com ele também naquele momento. Nós temos visto aqui essa história maravilhosa, né, de Moisés, o chamado de Moisés, a sarça ardente. Parece ali na sarça ardente, Moisés dá as desculpas dele, Deus vai ali desmontando todas aquelas desculpas, trazendo soluções para aquelas desculpas. Ele aceita o chamado de Deus e vai então para o encontro com o faraó e no caminho Deus decide matar Moisés. Opa, como assim? Que loucura é essa? Moisés não tinha o chamado de Deus, Moisés não estava sendo preparado para estar ali, para guiar o povo de Deus, e agora Deus decide matar Moisés. Como assim? Que loucura é essa? Meus amigos, Moisés, ele recebeu um chamado de Deus. Agora ele seria um líder, ele seria um representante de Deus, ele seria uma pessoa que guiaria aquelas pessoas, o povo de Deus até a terra prometida. Mas ele devia também agora ser o exemplo. Durante aquela caminhada ali de Moisés indo agora para o chamado que Deus havia feito, Moisés esqueceu de uma coisa muito importante, que era circuncidar o seu filho. Isso talvez para alguns fala assim, mas poxa, mas só por isso Deus quis matar ele. Naquela época, isso era uma coisa importante e uma tradição, e é uma coisa que Deus tinha deixado para eles. E Moisés não tinha feito aquilo ali. E como que Moisés agora seria um líder? Eu até notei aqui na minha lição uma frase que nós usamos muito, que diz assim, ó, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, Moisés agora ia guiar o povo, Moisés agora ia
falar o que aquele povo tinha que fazer, ele ia ser o líder, o orientador, ele ia ser aquela pessoa importante no meio daquele povo, mas ele também não estava cumprindo as ordens que Deus tinha deixado. Como que ele guiaria? Como que ele seria um líder se ele não estava cumprindo a ordem de Deus? Mas sabe o que aconteceu? A esposa de Moisés, Zípora, quando ela percebeu, sabe o que ela fez? Olha aqui, está dizendo aqui, ó. No último parágrafo, na parte de quinta-feira, Zípora, temendo que o seu marido fosse morto, realizou ela mesma o rito, e então o anjo permitiu que Moisés prosseguisse com a jornada em sua missão diante de Faraó. É muito importante o que Zípora fez. Ela agiu de imediato. Se ela não tivesse agido naquele momento, os planos tinham mudado e Moisés teria morrido. Mas Zípora, sua esposa, percebendo o que Moisés tinha esquecido de fazer, que era circuncidar o seu filho, ela correu lá, fez a circuncisão, e agora o anjo deixou que Moisés continuasse trilhando aqueles caminhos agora até o faraó. A parte de sexta-feira aqui para a gente fazer o fechamento. Já entrando aqui na parte de sexta-feira que tem como título estudo adicional, porque vamos fazer um fechamento da lição. Moisés recebeu um chamado de Deus, a sarça ardente ali, Moisés aceitou aquele chamado, e agora Moisés teria que voltar lá para falar com o faraó, e os próprios hebreus ali, já tinha se passado muito tempo, porque Moisés ele viveu 40 anos ali no meio dos egípcios, fugiu para Midian, passou 40 anos lá e agora ele teria que voltar para livrar o povo de Deus da mão dos egípcios. Os próprios hebreus, muitos já nem lembravam mais quem era Moisés, muitos já nem conheciam mais Moisés, talvez a sua história um pouco, porque muito tempo já tinha se passado. Então Moisés não teria uma tarefa agora fácil, não só para chegar ali no faraó, para tentar libertar o seu povo, mas também para o seu próprio povo ouvir ele, para o seu próprio povo aceitar ele como líder. Não é uma tarefa fácil. E eu fico às vezes me colocando no lugar de Moisés. É difícil essa tarefa, porque imagina, você fugiu, agora você tem que encarar o faraó, aonde aquele povo que trabalhava como escravo, porque se aquele povo escravo sai dali, o que acontece? Os egípcios vão ter que trabalhar. Alguém vai ter que trabalhar no lugar deles. Então não seria uma tarefa fácil libertar aquele povo. Falar, olha, vim aqui para tirar o meu povo daqui. Ah, legal, pode ir, leva eles. Não era uma tarefa fácil. Faraó aceitar que aquele povo agora escravo saísse dali. E além disso, os próprios hebreus também aceitar ele, Moisés, como seu líder. Moisés aceitou o chamado e foi. Imagina se ia acontecer essas maravilhas que nós vamos estudar durante todas essas 13 semanas aqui na lição. Mas imagina se Moisés não tivesse aceitado o chamado. Tantas coisas que Deus fez, tantas maravilhas que Deus derramou na vida de Moisés, porque ele aceitou o chamado de Deus. Porque ele resolveu encarar esse desafio de encarar o faraó e de agora se mostrar como líder daquele povo. Tantas coisas boas que aconteceram na vida de Moisés depois que ele resolveu. Foi difícil, mas os planos de Deus sempre é melhor. As maravilhas de Deus esteve ele sempre presente na vida de Moisés, porque ele aceitou o chamado de Deus. E eu digo para você hoje, você está aceitando o chamado de Deus para a sua vida? Aceite o chamado de Deus hoje, porque o chamado de Deus, como a gente falou aqui nessa lição, é sempre o melhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez estamos usando as suas palavras, porque mais uma vez estamos usando a sua lição, porque mais uma vez estamos aprendendo sobre Ti. Que ao recebermos um chamado de Ti, nós possamos aceitá-lo, porque sempre o seu chamado é a melhor coisa para nós. Sempre o que você deseja para a minha vida é o melhor para mim. Que esteja com cada um, que Senhor Jesus, nos abençoando e nos guardando. Tudo isso que eu lhe peço e lhe suplico. Em nome de Jesus. Amém. É uma alegria muito grande
estar aqui com vocês para mais esse estudo, né? Terminamos agora, mas eu espero que a semana que vem estejamos juntos de novo para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Um forte abraço para vocês e fiquem com Deus. Até mais.